Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro diário com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 5 de outubro, segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum, o dia também de São Benedito, o Negro. E também estamos celebrando a campanha missionária 2020, que tem como tema A Vida é Missão e como lema Eis-me aqui, envia-me. O evangelho que nós iremos meditar hoje é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o primeiro do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados diariamente a meditar a palavra de Deus, a palavra que nos instrui, a palavra que nos alimenta. E o evangelho de hoje, segundo São Lucas, ele tem como centro e coração a pergunta: e quem é o meu próximo? Nós vemos aqui a figura deste doutor da lei, um jurista da época de Jesus, que procura justificação. Ele conhecia a lei, sabia o que a lei dizia, conhecia o amor ao próximo, mas ele não estava interessado em amar o próximo. Ele procurava simplesmente uma pergunta para como ter a posse da vida eterna. E Jesus então narra esta parábola, que é chamada parábola do bom samaritano. Como tornar o nosso próximo mais próximo? Esta é a pergunta também que o Evangelho nos coloca. Através de um mundo melhor. Nós vemos hoje a questão da fraternidade e principalmente na questão quando nos inspiramos no bom samaritano, que aqui é a própria figura de Jesus. Jesus é o bom samaritano, aquele que cura as nossas feridas através dos sacramentos, é aquele que nos leva no seu animal até a hospedaria. Deixa-nos na hospedaria para que recebamos todos os cuidados necessários e depois ainda iremos receber
ainda mais. A hospedaria é a igreja. Jesus confia à igreja essa responsabilidade do cuidado para com os feridos pelo pecado. E quando nós nos inspiramos no exemplo do bom samaritano, nós somos convidados também a dar tudo o que é necessário. E hoje, o que é necessário? Percebemos que muitas pessoas têm dificuldade de dar um pouco do seu tempo. E tempo, ele é precioso, como bem sabemos. Mas nós dispensamos o tempo de acordo com os nossos interesses pessoais. Por isso que ter a questão do dar o tempo para o outro, muitas vezes, é o desenvolvimento também da vida da pessoa. Hoje nós somos convidados também a um desprendimento, que faz parte da vida cristã. Então nós nos perguntamos: como estou me vestindo? Como é minha roupa? Quais são os brinquedos que compro para os meus filhos? Daqui a uns dias iremos celebrar, dia 12 de outubro, também assim considerado o Dia da Criança. Então, que presentes estou dando para os meus filhos? Qual é o meu carro? Penso num carro de moda, um carro assim que chame a atenção de todos. Então, ou seja, que exemplo estou dando? Jesus diz que nós devemos nos desapegar de si para amar o outro. Então, a pergunta que nós nos colocamos hoje é: quais são os meus desprendimentos? Quais são os meus exemplos? E qual é o exemplo que eu estou dando para os meus filhos, no caso? Então, privar alguém do exemplo é privar do elemento precioso de humanidade. Jesus, ele assume a nossa humanidade para, através dela, nos redimir. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, vamos pedir que Jesus, o bom samaritano, nos cure da ferida do egoísmo, da ferida da indiferença, da ferida do mau exemplo, para que nós possamos seguir sempre o seu bom exemplo de dedicar a vida ao próximo. Façamos neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, a bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos encerrar, meus caros irmãos e irmãs, a nossa reflexão, fazendo a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, na paz do Senhor.